Graças a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Pode se assentar. E por vocês. Agradecer também pela oportunidade que o pastor Cota nos cede esta noite, que eu possa honrar a Deus. E automaticamente o desdobramento de honrar a Deus é honrar a igreja do Senhor. Quero convidá-los a abrir na carta que Paulo escreve aos Romanos, o seu capítulo 1. Nós leremos alguns versículos. Vamos falar sobre o cenário. Vamos contextualizar essa passagem, sem feri-la, né? Mas vamos contextualizar ao que estamos vivendo, o período que nós chamamos escatológico, as últimas coisas. Então, acredito que esta perícope, esta passagem expressa muito bem esta realidade. Romanos, capítulo 1, versículo 20. E vamos ler alguns textos aí, tá? Vamos ler até o versículo 32 da palavra do Senhor. Deixa eu só abrir aqui no celular, porque eu não enxergo muito bem. Eu acho que no celular vai ficar melhor. Romanos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, as aves, quadrúpedes e os répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural das mulheres, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecências, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de invejas, homicídios, discórdias, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os pratica tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Amém? Quero convidá-los a um momento mais de oração. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, somos-lhe gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a Tua palavra, que de fato, ó Pai, não só o culto e o centro desse lugar seja a Escritura posta, mas que também haja interpretação à luz da própria Escritura.
para que o teu nome seja honrado. Abençoe as vidas que aqui estão, para o louvor e a glória do teu nome. Que o Senhor nos conceda graça e ministrar a tua palavra. Não somente basta lermos a palavra, mas precisamos também de novos olhos, que é a luz do teu Espírito Santo para interpretá-la. Por isso, com muito temor, eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Esse texto diz que quando o pecado é a própria punição do pecado. Nós chamamos esta passagem das Escrituras do abandono judicial. Isto é conhecido teologicamente por o abandono judicial. Deus, então, abandona pessoas aos seus próprios desejos. E alinhando com isso, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz que aquele que comete injustiça, cometa mais injustiça, e aquele que seja imundo, continue imundo. Como também aquele que é justo, continue a praticar a justiça, e aquele que é santo, continue a santificar-se. Como também Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz que Deus, Ele não tenta ninguém, e Ele também não pode ser tentado pelo mal, mas pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aqui a palavra do Senhor, não só com o texto que li, mas com as referências mencionadas, demonstra que o ser humano, se não houver uma graça, e nós costumamos fazer uma distinção, e até mesmo uma graça comum, e essa graça comum é uma graça que sustenta não só o cristão, mas também a humanidade, que está debaixo de alguns valores, e esses valores que sustenta, pelo menos nós sabemos historicamente, que o Ocidente ele é sustentado por um tripé, e esse tripé é os valores morais judaicos e cristãos, a filosofia grega e o direito romano. Mas, obviamente que, inclusive, esses outros mencionados, eles só fazem sentido, como, por exemplo, na filosofia grega, o senso da existência, e também existir para o próximo, ele também só faz sentido pelos valores bíblicos, como também o direito romano, o contrato social, os relacionamentos que temos com outrem, só fazem sentido à luz, como nós chamamos de teleologia, isto é, o objetivo das coisas. Você só honra, como dizia um grande teólogo do século XVIII, que se não há Deus, tudo é permitido. Então, todos os elementos que sustentam uma sociedade, eles só são percebidos à luz do cristianismo, e a minha proposta esta noite é, de fato, demonstrar isto. E aqui nesse texto, nós estamos vendo que o próprio pecado é o resultado do julgamento de Deus. E isso é um grande problema. Isso acontece, como eu disse no início, pelo abandono judicial. Quando nós estudamos a lei de Deus, nós percebemos que Deus faz 3 usos da lei. O primeiro uso da lei é aquele que o homem conseguia, antes da queda, viver equivalente à lei de Deus, a qual os mandamentos diziam: não matarás, não furtarás, não terás outros deuses diante de mim. E Adão conseguia de fato viver dessa forma. Então esse primeiro uso da lei era quando esta lei servia como um paradigma, um padrão que Adão tinha com Deus. Então Adão conseguia chegar até Deus pela sua obra. Mas depois da queda isso não mais acontece. Então vem o segundo uso da lei. O segundo uso da lei é quando lá em Gálatas capítulo 3 diz que a lei serve como um aio. A lei é um pedagogo. A lei, ela não serve mais para nós justificarmos, mas ela serve para mostrar
a nossa concupiscência, a nossa nudez, o nosso pecado, então ela aponta para alguém. Então Paulo diz isso em Gálatas, quando ele diz que a lei aponta para Cristo. Então por isso que Deus coloca a lei sobre a humanidade, e esta lei é para demonstrar que o homem agora não é mais capaz de chegar a Deus. Então, de alguma forma, a lei não tem condições de abraçar o homem. A lei é justa, mas ela não justifica o injusto. Só Cristo, conforme menciona em Romanos 3, 24 e 26, que Ele é justo e justificador. Mas a lei só é justa, mas ela não tem um braço para abraçar o injusto. Então ela aponta a lama que estamos. Mas então, quando ela aponta o pecado, então ela nos apresenta um redentor. Esse é o segundo uso da lei. O terceiro uso da lei, a gente chama isso do uso deuteronomista da lei. Quando a lei, conforme Moisés escrevendo Deuteronômio, ele estava dizendo que a lei não era só um objeto abstrato. A lei tinha que ser internalizada. Então, por isso que em Deuteronômio 6,4 ele diz: ouve Israel, teu Deus, teu único Deus, amarás o Senhor Deus de todo o seu coração. Então ele estava dizendo que a lei era algo que nós internalizaríamos e sentiríamos prazer de obedecer à lei do Senhor. Imagine você compondo uma música para cantar aqui nesse culto, dizendo: como eu amo um semáforo, né? Como eu amo o Código Penal. Fazer um louvor para adorar a Deus, dizendo: Deus, louvado seja o Senhor pela aflição. Mas repare que o salmista diz: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Pelos teus mandamentos me faze, Salmo 119, verso 97, mais sabe que os meus inimigos. E assim ele segue. O Salmo 1 também diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas se assenta, e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo que fizer, prosperará. Então o cristão, segundo a teologia conservadora, ele foi ferido pela lei, como diz Agostinho de Hipona, mas agora, pelo Espírito Santo, nós temos a capacidade de internalizar a lei e viver pela lei do Senhor. Obviamente a lei não salva, e o relacionamento que temos com Deus não é através da lei pela salvação, e sim pela santificação. Então a lei para o cristão, com o terceiro uso, a qual Calvino avançou nesse pensamento, é agora o cristão que tem a capacidade de viver pela lei, mas a lei não para a salvação, mas a lei para a santificação. Mas então, mostrando isso, à luz do abandono judicial, é quando Deus não usa mais do segundo uso, e do terceiro nem pensar, mas agora Deus entrega as pessoas. Não, a pior coisa que um ser humano pode receber de Deus é Deus o entregar a Ele mesmo. E aqui nesse contexto que o tema da carta aos Romanos está em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, a qual ele vai pautar a sua mensagem a partir disso, que ele diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus, depois dos gentios, e nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então repare que ele vai apresentar a boa nova, que nós conhecemos como Evangelho. Mas repare que para ele apresentar a boa nova, ele apresenta a má notícia. Porque não faz sentido você apresentar a boa nova se não houver a má notícia. Então Paulo, ele usa 3 capítulos
na metade do capítulo 1 até a metade do capítulo 3, para dizer que o ser humano está condenado. E aqui nesse contexto, está dizendo que Deus abandonou judicialmente uma pessoa. Então, agora Deus está aqui dizendo que nos dá mais para os nossos impulsos pecaminosos. O não cristão, então, veja bem, isso é importante para o desenvolvimento dessa mensagem. Dito e posto isto que eu disse, o não cristão precisa dos valores cristãos para viver. Porque todo o ser humano está no mundo, e esse mundo é o mundo de Deus. Um ateu, para ofender a Deus, ele precisa estar na mão do Senhor. Nós chamamos isso do Cristo cósmico, de Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz que Deus não só criou o mundo, mas Ele é soberano sobre o mundo, como também Ele governa sobre o mundo. Então repare que se a pessoa não quiser Cristo, ela mesmo assim precisa dos valores cristãos para viver no mundo. Se nós estudarmos a história recente de 3 séculos, ou mais, 4 e 5 séculos do cristianismo, nós percebemos que o Ocidente não era isso. E ele passou a ser algo que foi, eu costumo dizer isso, como o guarda-chuva protetivo. Através desses valores, e esses valores, através da pregação do Evangelho, se desdobraram tanto na mídia, quanto no sistema jurídico, e qualquer outro sistema que você possa imaginar. Isso há muito tempo atrás, pelo menos no século 16 e 17. Porém, hoje, nós vivemos um fluxo. E esse fluxo não é tão agradável como outrora era. O cristianismo deu base para sustentar a humanidade. A humanidade passou a respirar através dos valores. A gente sabe, remetendo a bem antes disso, lá no 4º século, quando a igreja, inclusive é o início da igreja, que o Império Romano, por exemplo, jogava as crianças que eles não queriam. Tem cartas escritas dizendo, se for homem, você guarda que eu quero ver, o marido dizendo para a esposa. Mas se for mulher, pode jogar no lixo. E o cristianismo, então, os cristãos passaram a pegar crianças no lixo, e isso desdobrou outras instituições, por exemplo, como o hospital. Esta palavra é cristã. Se você estudar na história, você não vai encontrar ela, que vem da palavra xenofilia, que significa amor ao estrangeiro. Então, esses desdobramentos são o cristianismo, é o cristianismo. Mas agora, dito isso, nós estamos, parece que, chegando a uma vida sem sentido. Embora a igreja viva os valores de Deus, esses valores não têm se desdobrado numa sociedade. Então, por isso que nós vivemos um momento insuportável. Para o verdadeiro cristão, para aquele que medita nas Escrituras, ele sabe que o momento é insuportável. Então, eu preciso falar, e eu vou tentar ser rápido, sobre cosmovisão. Vocês já ouviram essa palavra? O que significa a palavra cosmo? Significa mundo. E a palavra visão? Visão mesmo. Então, todo ser humano, ele tem uma visão de mundo. E nós, muitas vezes, não pensamos nisso, mas deixa eu dar uma definição aqui para você sobre cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de pressuposições, e não se assuste com a palavra, porque pressuposições é como você pensa em relação a algo ou atitude que você vai tomar. Repare que você tem alguns pensamentos programados, e esses seus pensamentos programados são a sua cosmovisão. E o cristianismo, ele é uma cosmovisão, é um movimento. A gente deve fazer distinção entre cosmovisão e ideologia. Ideologia é outra coisa. Mas, quem sabe a gente fale sobre ideologia. Mas, então, explicando cosmovisão, esse ponto é importante para o desdobramento dessa mensagem. Então, é o conjunto de preposições que sustentamos consciente ou inconscientemente,
com consistência ou sem consistência, sobre a formação básica do nosso mundo. Repare que quando você vai evangelizar alguém que não faz parte do seu conjunto de crenças, que é o cristianismo, ele vai se defender, e talvez ele se defenda, por bases não intelectuais, mas com bases afetivas. Geralmente, nós abraçamos uma cosmovisão que os nossos pais abraçaram. E nós temos, muitas vezes, um relacionamento afetivo com isso. E muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso, a não ser que alguém venha em oposição à nossa cosmovisão e abale a nossa estrutura, para que nós possamos refletir sobre ela. Então as pessoas, de certa forma, não se preocupam muito com isso, a não ser que ele seja questionado. E o Evangelho foi feito para um certo embate questionativo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: antes santificai o Senhor em vosso coração. Estais sempre prontos e preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. A palavra razão aqui vem da palavra logos, que é a palavra que João apresenta em João 1:1. No princípio era o verbo. E esse verbo é o logos, que nós conhecemos como palavra. Mas esse termo, dentro da estrutura grega, é um termo que está dizendo que é um discurso evidente. Todos os outros discursos religiosos eram baseados no mito, que era um discurso poético, sem base evidente. E o cristianismo chegou para dizer que, embora haja um discurso, esse discurso tem elementos comprobatórios. Paulo, ele coloca a fé cristã em um texto que é muito perigoso. Ele está dizendo assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, como também 1 Coríntios 15, 14, se o cristianismo não for real, toda a nossa fé deve ser jogada fora. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está colocando o cristianismo à luz de um fenômeno suscetível à investigação. Como outras religiões que foram formadas através de filosofias. A pessoa estava numa caverna e falou: alguém falou para mim, eu estou reproduzindo isso. Paulo não, ele fala assim: o que eu estou falando não é subjetivo, você tem objetividade para investigar. E agora, veja bem, segundo um grande teólogo falecido, chamado Ravi Zacarias, ele diz que o que é o conjunto da cosmovisão? E ele pelo menos dá 5 elementos. Se possível, está gravando, né? Vocês gravem isso. Qual é o primeiro fenômeno, elemento que vai formar a sua cosmovisão? Seja um ateu, seja um hindu, seja um cético, agnóstico, gnóstico, todos eles vão formar a sua cosmovisão a partir de uma pergunta: Deus existe? E essa pergunta então é teológica. E depois dessa pergunta teológica, a outra pergunta que vai surgir em qualquer ser humano é: da onde o mundo veio? Como o mundo veio a existir? E essa pergunta é cosmológica. Então, o terceiro elemento é: quem sou eu? E essa pergunta é existencial. Nós entramos em crises existenciais. Nós entramos em crise de identidade. E a quarta pergunta é: por que estou aqui? Essa pergunta é sobre teleologia. Não é teologia não, é teleologia. Que é: qual é o objetivo final da minha vida? E essa pergunta, então, é uma pergunta que vai montar a nossa cosmovisão. E a quinta pergunta é: estou vivendo uma vida correta? Essa pergunta tem a ver com o ethos, que é a ética. Então essas perguntas são o conjunto que vai formar a nossa cosmovisão. Então, Sproul Jr., que é um teólogo economista,
e quando ele dá aula de economia, e a palavra economia é muito mais abrangente do que nós pensamos, que vem da palavra grega oikonomos. Oikos significa casa, nomos, lei. Então ele diz que toda estrutura se forma através de algumas camadas. E a primeira camada é teológica. Toda a constituição do mundo, a primeira camada é como alguém pensa sobre Deus. Heródoto, que é o pai da história, ele diz algo quando ele pesquisou o mundo inteiro e viajou praticamente o mundo antigo inteiro. Ele falou: alguns lugares eu não vi uma constituição política formada, o Estado e organizações, como era em Atenas, mas ele diz, algo em comum eu encontrei em toda a sociedade, um altar. As pessoas se ajuntam por uma questão de adoração, por altar. E dessa camada teológica vai surgir uma outra camada, e essa camada seria a antropológica, que é a palavra que significa o estudo do ser humano. Então, a partir do momento que você... Por isso que Jesus ele diz, amarás Deus de todo o seu coração e o próximo. Vai reverberar no próximo. Então, o relacionamento que você tem com Deus determina o relacionamento que você tem com pessoas. Spurgeon diz isso, né? E o terceiro movimento que Spurgeon diz é que vai surgir uma filosofia política. O que significa essa palavra, então, política? Vem da palavra grega polis, que significa cidade, relacionamento. Então, você tem uma antropologia, e nós percebemos na Bíblia que a Bíblia tem alguns tipos de relacionamentos que são mandatos de Deus. Um deles é um mandato espiritual, um deles é um mandato social e um é um mandato cultural. Então nós percebemos que nós agora vamos relacionar com pessoas. Então surge uma filosofia, um pensamento sobre como vai ser esses relacionamentos. E então depois disso surge um sistema político. E o nosso sistema político, ele era um sistema que veio de um filósofo chamado Montesquieu, que era a visão tripartite, né? Judiciário, legislativo, executivo. Era uma visão de uma teologia conservadora, que obviamente descambou. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que o sistema federativo é um sistema das tribos que eram confederadas. E depois dessa filosofia, e depois desse sistema político, nós vamos ver surgir uma filosofia econômica. E agora nós vamos relacionar com bem, serviço, troca e etc. E depois disso surge um sistema econômico. E geralmente, quando a base é a teologia conservadora, o sistema econômico é mais liberal. Coisa que nós não conseguimos mais ver nesse Brasil. Então, dito isso, para que vocês entendam, todo esse movimento que é o ser humano, que é os relacionamentos, que se começa com teologia. Então, qualquer país vai ter a sua teologia. Qualquer Constituição Nacional vai ter a sua teologia. Mas nós vamos perceber qual é a camada geral da teologia desse mundo. E se de fato esta camada é cristã. Então veja bem, muitas vezes não é então um compromisso intelectual que nós temos, mas é um compromisso do coração. Por que eu voltei a esse ponto? É porque agora nós, como cristãos, vamos ter que pregar o Evangelho de Deus em uma sociedade secular, em oposição aos nossos valores. Isso não é fácil. Porque esse relacionamento geral, ele é obtido através de afetos. E agora nós vamos ter que confrontar, e graças a Deus, Deus não salva instituições, Deus salva pessoas, né? Porque as instituições, com exceção ao cristianismo,
desculpe usar esse termo, até mesmo instituição, porque nós vivemos uma aversão institucional, né? Por causa que elas não estão indo bem, mas colocando dentro dessa, fazendo esta colocação, a não ser o cristianismo. Agora, C.S. Lewis diz assim, que não é porque outras religiões, eu não estou pregando um sincretismo aqui, longe disso, não é que outras religiões nós não encontramos verdade, nós já devemos refutar dizendo, não é verdade porque não faz parte da minha instituição religiosa. Pelo contrário, ali está uma verdade de Deus. O que nos assusta, muitas vezes nós vamos para um confronto entre verdade e mentira, mas muitas vezes o entorno de uma falsa religião, uma falsa política, tem o seu conteúdo de verdade. Se tiver, é a verdade de Cristo. O que nós temos que atentar é que quando só o cristianismo diz uma verdade, e as outras religiões diz que essa verdade é mentira. Então, como disse C.S. Lewis, todas as religiões sejam mentirosas e Cristo verdadeiro. Então, a verdade, ela é ontológica. A verdade, embora se desdobre em camadas, como verdade filosófica, verdade lógica, mas ela é a verdade numa pessoa. E nós temos que saber articular a nossa fé nesse mundo. Esse mundo secular. E outros que vieram antes de nós lidaram com isso, tiveram problemas com isso, mas também lidaram de uma maneira habilidosa, articulada com isso. Quando há uma deterioração na nossa cosmovisão, ela não fica vaga. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, esse alguém não está neutro, esperando você para preencher de Cristo. Olha, eu estava aqui, eu falei que nenhuma religião ia entrar em mim, até que você chegasse. A gente não lida com essa neutralidade, e muitas vezes achamos que o mundo é neutro. Mas, quando há uma deterioração na cosmovisão, que outrora era cristã, que sustentava o Ocidente, não pense que esse espaço não será preenchido. E foi preenchido. Do ponto de vista da mente, a cosmovisão precisa de manutenção. Nós precisamos fazer manutenção na nossa mente. Eu vou citar uma palavra que vai dar a impressão de uma certa religiosidade, mas Agostinho de Hipona disse que Deus é pai e a igreja é mãe. E a igreja, como mãe, nutre, ensina a andar, ensina a caminhar, mas nunca esta mãe se desconectará dos seus filhos. Nós nunca podemos desconectar da igreja que vai nos nutrir, e só a igreja vai falar das verdades de Cristo. Nenhum outro lugar. Você não vai encontrar na escola alguém pregando sobre Cristo para o seu filho, a professora fazendo proselitismo, se possamos dizer assim. Então, nós precisamos desse culto para fazer manutenção da nossa fé, que também é intelectual. Não é só intelectual, senão é gnosticismo. É um movimento de razão, emoção e vontade. Ela é entendida, aquece o seu coração e te movimenta para você viver as verdades de Cristo nesse mundo. Então, segundo o sociólogo cristão chamado Peter Berg, se existe uma sociedade com uma visão majoritária cristã, ele estava dizendo, se a sociedade, a cosmovisão majoritária, a maioria dessa sociedade, ela tem como base o cristianismo, ela equaciona o ambiente que vivemos, protegendo até mesmo as outras religiões de entrarem em conflito. Então o cristianismo, segundo esse sociólogo cristão, ele diz que a visão majoritária, a maioria da visão que predomina o Brasil, um exemplo que nós estamos aqui mencionando, ela vai equacionar e trazer um ambiente que vai proteger, inclusive, outras religiões de não
se colidirem. Imagine o seguinte: se aqui a cosmovisão majoritária fosse islâmica, você teria espaço de culto? Não. Agora, se a visão majoritária é cristã, ela equilibra até mesmo as outras religiões, porque ela não é coercitiva como é o Islã. Ela é o anúncio do Evangelho, é o convite. A pregação do Evangelho não é a obrigação como é em algumas religiões, mas é o convite à fé. Então, a cosmovisão majoritária, veja bem, terá um domínio. E muitas vezes a gente fala, beleza, foi feito um censo que 87% do Brasil é cristão. Isso indica que a visão majoritária no Brasil é cristã? Sim ou não? Não. Não é a quantidade que vai mostrar que a cosmovisão brasileira é cristã, mas vai apontar a visão majoritária, se ela é cristã ou não, através de 3 áreas da cultura. E eu vou citá-las aqui: a mídia, o sistema jurídico e a educação. Quando você quer saber o que domina o Brasil, você olha para a mídia, você olha para a educação e você olha para o sistema jurídico. A pergunta que eu lhes faço é a seguinte, então: como está a educação do Brasil? Como está a mídia no Brasil? Repare o seguinte: todo mundo fala sobre redenção ou tem um elemento norteador sobre redenção. O que é a redenção? Como nós falamos do Evangelho. O Evangelho é apresentado em criação, queda, depois da queda, redenção, e depois da redenção, consumação. Isto é, nós somos remidos, redimidos, mas ainda algumas coisas não se consumaram, e isso é escatologia, certo? Amém? Agora veja bem, um secularista também tem esse ponto de vista. Por quê? Porque quando olhamos para a realidade aponta um ideal. Por exemplo, eu falo, olha, eu fui lesado, um não cristão, mas o mundo não poderia ser assim. Então, todo mundo vê o mundo real, mas em contrapartida tem um mundo ideal, não é assim? O mundo podia ter mais amor, o mundo podia ter mais colorido, sei lá o quê. Então veja bem, entenda o seguinte: então repare que todo mundo tem um mundo real, que é a queda, um mundo ideal, que é uma espécie de redenção, e uma solução. As religiões apresentam as suas soluções. Agora, quando nós olhamos para a arte, e lembra que a arte era o seguinte: a mocinha era raptada pelo bandido, resumindo aqui, reduzindo a arte, mas é assim. E aí, de repente, o mocinho, no começo do filme, estava perdendo, mas no final, o que acontecia? A mocinha casava com o herói, o bandido morria ou era preso. Isso é uma estrutura cristã na arte, cujo desfecho é o desfecho que esperamos em moral. Aí, quando nós olhamos a arte hoje, o triângulo amoroso é o que prevalece. Geralmente, nós vemos uma estrutura que hoje é diferente. Tanto é que os bons não são tão bons assim nos filmes de hoje, e os maus não são tão maus assim no filme de hoje. Só alguns pontos sobre arte. Quando nós olhamos, chamamos isso de zetética jurídica, que é uma nova hermenêutica, porque o sistema jurídico ele é hermenêutico. A palavra hermenêutica que tem dentro da teologia é interpretação. Repare que agora as interpretações mudaram sobre a Constituição, que já é uma criptossocialismo, né? Um criptossocialismo. Ali está uma preparação para um momento atual que vivemos, mas não é o ponto. E também quando nós olhamos para a educação, não precisamos nem dizer. Então, se os pilares forem esses pilares dará norte e a ordem de uma sociedade.
A visão majoritária transforma todo o contexto de uma sociedade. E a grande omissão de atuar na esfera pública da igreja deteriora uma sociedade. Veja bem, o cristianismo não se limita à esfera privada, ao foro íntimo, mas é um movimento dinâmico que manifesta em todas as esferas. Portanto, percebemos pela esfera pública o que está acontecendo na esfera privada. Então, sendo que a camada teológica é a principal para nortear e desdobrar outras manifestações, nós olhamos para essa sociedade e nós percebemos o quanto a igreja está devendo. E por isso, houve, obviamente, uma secularização da sociedade. Porque nós fomos enganados. Mas nós não deveríamos ser enganados. Existem dois tipos de Estado laico. O Estado laico francês, que é uma cosmovisão que vem de Rousseau, né? E esse Estado laico dizia assim: a igreja, ela deve ser uma manifestação privada. Ela não deve ir para a casa pública. Porém, o nosso Estado laico, ele é anglo-americano. E quando nós percebemos e olhamos a Constituição, diz que, embora o Estado vá cuidar do material, ele diz, inclusive no preâmbulo da Constituição, chamando, invocando Deus, a qual ele diz, religiosos. Esse termo se tornou pejorativo, mas eu estou usando ele nas devidas proporções. Ele está dizendo, religiosos, nós estamos convidando vocês a manifestar na esfera pública. Porque nós entendemos que a dignidade humana não é só material. Mas nós, à luz da Constituição, artigo 5º, compreendemos que o ser humano também é espiritual. Então, o Estado está pedindo ajuda dos pastores. Mas, obviamente, nos enganaram dizendo, não, o Estado é laico, não pode falar de religião. Não, o Estado é laico, por isso que pode falar. E isso foi entrando o secularismo no nosso meio. E a secularização da sociedade tem por objetivo não fazer essa dicotomia. Não, vocês vão lá no culto e aqui o Estado nós cuidamos. Não é o objetivo da secularização. O objetivo da secularização é expurgar o cristianismo da vida pública. Imagina o seguinte, se aqui a cosmovisão majoritária fosse islâmica, você teria espaço de culto? Não. Agora, se a visão majoritária é cristã, ela equilibra até mesmo as outras religiões, porque ela não é coercitiva, como é o Islã. Ela é o anúncio do Evangelho, é o convite. A pregação do Evangelho não é a obrigação, como é em algumas religiões, mas é o convite à fé. Então, a cosmovisão majoritária, veja bem, terá um domínio. E muitas vezes a gente fala, beleza, foi feito um censo que 87% do Brasil é cristão. Isso indica que a visão majoritária no Brasil é cristã? Sim ou não? Não. Não é a quantidade que vai mostrar que a cosmovisão brasileira é cristã, mas vai apontar a visão majoritária, se ela é cristã ou não, através de 3 áreas da cultura. E eu vou citá-las aqui: a mídia, o sistema jurídico e a educação. Quando você quer saber o que domina o Brasil, você olha para a mídia, você olha para a educação e você olha para o sistema jurídico. A pergunta que eu lhes faço é a seguinte, então: como está a educação do Brasil? Como está a mídia no Brasil? Repare o seguinte, todo mundo fala sobre redenção ou tem um elemento norteador sobre redenção. O que é a redenção? Como nós falamos
do Evangelho. O Evangelho é apresentado em criação, queda, depois da queda, redenção, e depois da redenção, consumação. Isto é, nós somos remidos, redimidos, mas ainda algumas coisas não se consumaram, e isso é escatologia, certo? Amém? Agora veja bem, um secularista também tem esse ponto de vista. Por quê? Porque quando olhamos para a realidade aponta um ideal. Por exemplo, fala, olha, eu fui lesado, um não cristão, mas o mundo não poderia ser assim. Então, todo mundo vê o mundo real, mas em contrapartida tem um mundo ideal. Não é assim? O mundo podia ter mais amor, o mundo podia ter mais colorido, sei lá o quê. Então veja bem, entenda o seguinte. Então repare que todo mundo tem um mundo real, que é a queda, um mundo ideal, que é uma espécie de redenção, e uma solução. As religiões apresentam as suas soluções. Agora, quando nós olhamos para a arte, e lembra que a arte era o seguinte, a mocinha era raptada pelo bandido, resumindo aqui, reduzindo a arte, mas é assim. E aí, de repente, o mocinho, no começo do filme, estava perdendo, mas no final, o que acontecia? A mocinha casava com o herói, o bandido morria ou era preso. Isso é uma estrutura cristã na arte, cujo desfecho é o desfecho que esperamos em moral. Aí, quando nós olhamos a arte hoje, o triângulo amoroso é o que prevalece. Geralmente, nós vemos uma estrutura que hoje é diferente. Tanto é que os bons não são tão bons assim nos filmes de hoje. E os maus não são tão maus assim no filme de hoje. Só alguns pontos sobre arte. Quando nós olhamos, chamamos isso de zetética jurídica, que é uma nova hermenêutica, porque o sistema jurídico ele é hermenêutico. A palavra hermenêutica que tem dentro da teologia é interpretação. Repare que agora as interpretações mudaram sobre a Constituição, que já é uma criptossocialismo, né? Um criptossocialismo. Ali está uma preparação para um momento atual que vivemos, mas não é o ponto. E também quando nós olhamos para a educação, não precisamos nem dizer. Então, se os pilares forem esses pilares dará norte e a ordem de uma sociedade. A visão majoritária transforma todo o contexto de uma sociedade. E a grande omissão de atuar na esfera pública da igreja deteriora uma sociedade. Veja bem, o cristianismo não se limita à esfera privada, ao foro íntimo, mas é um movimento dinâmico que manifesta em todas as esferas. Portanto, percebemos pela esfera pública o que está acontecendo na esfera privada. Então, sendo que a camada teológica é a principal para nortear e desdobrar outras manifestações, nós olhamos para essa sociedade e nós percebemos o quanto a igreja está devendo. E por isso, houve, obviamente, uma secularização da sociedade. Porque nós fomos enganados. Mas nós não deveríamos ser enganados. Existem dois tipos de Estado laico. O Estado laico francês, que é uma cosmovisão que vem de Rousseau, né? E esse Estado laico dizia assim, a igreja, ela deve ser uma manifestação privada. Ela não deve ir para a casa pública. Porém, o nosso Estado laico, ele é anglo-americano. E quando nós percebemos e olhamos a Constituição, diz que, embora o Estado vá cuidar do material, ele diz, inclusive no preâmbulo da Constituição, chamando, invocando Deus, a qual ele diz, religiosos
esse termo se tornou pejorativo, mas eu estou usando ele nas devidas proporções. Ele está dizendo, religiosos, nós estamos convidando vocês a manifestar na esfera pública. Porque nós entendemos que a dignidade humana não é só material. Mas nós, à luz da Constituição, artigo 5º, compreendemos que o ser humano também é espiritual. Então, o Estado está pedindo ajuda dos pastores. Mas, obviamente, nos enganaram dizendo, não, o Estado é laico, não pode falar de religião. Não, o Estado é laico, por isso que pode falar. E isso foi entrando o secularismo no nosso meio. E a secularização da sociedade tem por objetivo não fazer essa dicotomia. Não, vocês vão lá no culto e aqui o Estado nós cuidamos. Não é o objetivo da secularização. O objetivo da secularização é expurgar o cristianismo da vida pública, de modo que você se envergonhe da fé que você professa. E o secularismo tem uma hostilidade profunda em relação ao cristianismo. E o que é o secularismo? Vamos tomar nota disso. É uma reação ao cristianismo, a qual não tem por objetivo separar a sociedade, mas expurgar o cristianismo dela. Lembra quando eu disse que quando uma cosmovisão vai se perdendo, ela precisa fazer uma manutenção e outra entra no lugar? Então eles foram rápidos e entraram com o secularismo. E agora, eu vou falar desse fluxo para vocês. E esse fluxo começou no século XVII com o iluminismo. O iluminismo foi uma ideia a qual, por exemplo, Descartes dizia, penso, logo existo, racionalismo. Então, do iluminismo veio uma maneira de pensar que a vida era reduzida à razão. O que não comportasse a minha razão, e repare que a fé, embora, como dizia Blaise Pascal, a razão está a serviço da fé, mas a fé está acima da razão. Ela sempre vai extrapolar, por isso que ela preenche o nosso coração. Não é tudo que a gente entende da nossa fé, mas não é por causa disso que você abandona esse lugar. Mas não, quando você não entende, como Paulo em Romanos 11:33, ele diz, ele estava escrevendo, estava tentando entender, de repente ele termina com doxologia. Ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos, incompreensíveis são os teus pensamentos. Quem compreendeu os pensamentos do Senhor, ou foi seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória somente ao nome dele, eternamente. Amém. Então o iluminismo, ele, nessa época, ele falou assim, as religiões estão brigando, e agora nós precisamos resolver esse problema das denominações, então nós temos que trazer um Deus incomum para todos. Porque começou a haver uma questão ali, no século 17 e 18. E surgiu então o deísmo. Você pode dizer deísmo? Obrigado. E o que significa deísmo? É o Deus transcendente, porém, o relojoeiro que criou o mundo, mas não se envolve mais com o mundo. E esse Deus não foi examinado à luz das Escrituras, mas esse Deus foi examinado à luz da razão. Então surgiu o deísmo. Esse é o fluxo que nós vamos tratar e finalizar essa mensagem. E o deísmo dizia então, não, vamos resolver o problema. Então o Deus que nós cremos é um Deus transcendente, mas não imanente. É um Deus que criou todas as coisas, é todo poderoso, mas ele não envolve com seus problemas, não se relaciona com isso. E aí, disso, obviamente, desdobrou o naturalismo. E o que? Obrigado, profético, hein? Estou tentando abrir aqui. O naturalismo, muito obrigado. E o naturalismo, então, obviamente, e esse desdobrar nisso. Repare que existe um fluxo, ninguém começa a se perder do nada. A igreja não começa a se perder do nada, tem um fluxo. E desse fluxo surge o naturalismo. E o naturalismo vem alguns pensamentos, como de Hegel. E Hegel dizia o seguinte, rapidamente, que havia um Deus, e ele chama o Espírito Soberano,
E esse Deus não entendia do fim das coisas. Era um Deus chamado depois o teísmo aberto, né? Era um Deus que não entendia como que as coisas iam acontecer. Então esse Deus precisou criar um ser humano para que esse ser humano se conflitasse com ele e se desdobrasse em outra coisa. Chamado isso do materialismo histórico, né? Tese, antítese e síntese. Aí Karl Marx, ele pega essa ideia e fala assim, calma aí, vamos tirar Deus. Não existe Deus, eu sou ateu. E a questão é o seguinte, existe um sistema, e esse sistema vai se conflitar com outro sistema, que é a antítese da tese, e desse conflito vai surgir um outro conflito. Em grossas palavras, não dá para explicar, né? Tudo, mas veja bem. Então ele dizia que o capitalismo, no naturalismo, vai entrar em conflito com uma outra classe que vai entrar nesse conflito, virar o socialismo, e do socialismo virar o comunismo. Não existe alguém que é socialista e não tem a sua escatologia no comunismo. Alguns dizem assim, não, eu sou socialista, mas não sou comunista. Talvez não compreendeu a história. O único socialismo nacional, cujo objetivo é ele mesmo, é o de Hitler e o de Mussolini, que é o fascismo e o nazismo. Agora, o socialismo não. Por que eu estou querendo dizer isso? Então, eles criaram a luta de classe. Então, olha o que ele dizia, Marx. Que existe uma infraestrutura que sustenta uma estrutura. E essa estrutura, qual é? Igreja, direito, valores. E ele falava, tudo isso não existe. Mas se você destruir a infraestrutura, a família vai acabar, a sociedade vai acabar e vai voltar no seu plano original. E aí, quando houve a Revolução de 1917, alguns homens intelectuais, meia boca, vamos dizer assim, falavam, não, tem algum problema no pensamento de Marx. A infraestrutura não é o capitalismo, a infraestrutura é o cristianismo. O cristianismo sustenta família, sociedade, igreja, lei. E não é que ele tem razão? Então eles mudaram, ao invés de ir com revolução, com elementos coercitivos, nós vamos mudar a cultura entrando no interior do ser humano, fazendo obreiros, se envolvendo com a igreja, porque a igreja, como dizia Tertuliano, né, que o sangue dos mártires o sangue da igreja, quanto mais mata, mais cresce. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Por isso que eu trouxe o Vitor, quando eu esquecesse ele ia falar para mim. Então o sangue dos mártires é semente da igreja. Exato. E aí um deles percebeu isso e falou, se você ir para matar esses caras vão gerar forças contra-revolucionárias e vão crescer. Então, vamos ser amigos deles. Vamos infiltrar nas igrejas deles. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Então, eu vou citar algo que alguns dizem que Marx era ateu, mas Marx não era ateu. Marx era um anticristão que queria destruir o cristianismo. E nós vemos nas literaturas de Marx essas ideias. Agora vamos continuar o fluxo então. E depois desse fluxo, iluminismo, deísmo e naturalismo, surge o panteísmo oriental, lá nos Estados Unidos, na década de 60. E o que o panteísmo dizia? Que Deus não é transcendente, Deus é imanente, mas Deus não está desconectado da sua criação, Ele é a criação. Então isso veio o monismo, que um grande teólogo chamado Peter Berger é o sociólogo, né? Peter Jones, dizia que quando nós temos uma cultura monista ou unista, nós perdemos a percepção de Deus. Então, o panteísmo dizia que Deus é um só com a criatura.
E a partir desse pensamento, disseminado por um homem chamado Mircea Eliade, ele dizia assim: o panteísmo, por trazer essa unidade entre criatura e criador, você também vai perder a noção de quem é Deus, fazendo com que você se torne o seu próprio Deus, né? Que é o espírito universal, que é Brahma, e o espírito individual que junta esse espírito universal, a qual você perde o conceito entre gênero. Então agora você perde o conceito e faz uma unidade. O mal e bem são dois lados da mesma moeda. O gênero na espécie é dois lados da mesma moeda. E quando ele estudou isso, ele percebeu que as religiões pagãs, elas tinham o seu grande desenvolvimento através do homossexualismo, chamado androginia. Isto é, o cara não sabe se é homem ou mulher, ele é as duas coisas na mesma figura, trazendo essa unidade. E essa unidade foi corrompendo os nossos valores. E depois, dentro desse fluxo, deísmo, naturalismo, panteísmo na década de 60, aí veio aqueles movimentos, né, liberdade, e aí depois veio as doenças sexualmente transmissíveis, aí eles quiseram voltar para as famílias, liberdade a todo custo, e depois disso surgiu para nós o pós-modernismo. E o que é o pós-modernismo? É a relativização da ética. A nossa ética é transcendente. A ética do pós-modernismo é imanente e ele vai mudando conforme a sociedade. Tanto que diz assim, não, temos que tirar alguns versículos da Bíblia, porque a ética hoje transmutou. Ela não é mais transcendente. Então ela mudou de transcendência imutável para imanência mutável. Não existe mais a mentira. Antes existia a mentira e o antagonismo, a oposição de mentira era a verdade. E hoje não existe mais antagonia à verdade, à mentira, mas são verdades no plural. E esse espírito tem contaminado o mundo, né? De modo que quando nós olhamos para a estrutura bíblica, nós percebemos que a Bíblia já está nos informando disso. E a conclusão, então, dentro dessas informações, é que, quando Paulo diz que Deus os entregou às suas próprias paixões, todo esse contexto é o contexto romano. Então, nós podemos hoje afirmar que o Império Romano está de volta. Lembra de Daniel, capítulo 7, versículo 4? Que Daniel, já no Império Persa, ele teve um sonho. E esse sonho, Nabucodonosor já teve, em Daniel 2,32. Porém, o sonho é o mesmo sonho, só que as figuras são diferentes. No sonho de Daniel, ele sonhou com a cabeça, que representava o Império Babilônio, os peitorais medos e persas, o ventre a Grécia, e as pernas, Roma. E aí, Daniel, ele também teve esse deslumbre, esse sonho factual, essa visão, melhor dizendo. Em Daniel capítulo 7, versículo 4, ele teve essa visão, e nessa visão ele dizia sobre um leão, e leão era a representação do Império Babilônico. Depois ele teve a visão de um urso, que a representação é os persas e os medos também. Depois o leopardo, que representava a Grécia, e tudo isso aconteceu no fluxo. E depois Roma. Então, na época de Daniel, ele passou por dois impérios, que era o Babilônio, que era a raiz de toda idolatria, o Império Persa, que veio o gnosticismo e o zoroatrismo e esse tipo de panteísmo. Depois a Grécia, que trouxe a filosofia grega, mas a mitologia pagã. E hoje nós vivemos o ressurgimento da filosofia e da mitologia pagã. E depois Roma, que foi a convergência disso tudo. E agora, para fechar, eu quero que vocês abram em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, por favor. Pastor, o senhor me dá mais 5 minutos? Eu falei que não ia passar, mas falo demais, né? Mas
Deus abençoe vocês aqui. Apocalipse capítulo 13. E esse texto está dizendo do número da besta. Lembra que eu falei daquela visão de Daniel, dos 4 animais? E aí surge uma besta da água. Versículo 2. E depois o versículo 4 fala de um dragão, que é o que dá força para a besta. E a água na Bíblia mesmo, sem interpretar longe dela, em Apocalipse 17, 15, diz que a água representa povos. E me parece que essa besta surge desse contexto por causa dos povos, que o escolhe Barrabás, né? Sempre a sociedade opta por Barrabás, e ele surge desse contexto. E no versículo 4 fala de um segundo personagem, que é o dragão. E depois no versículo 11 fala de um terceiro personagem, que é a besta que vem da terra, é um sistema religioso. Então é uma unificação entre sistemas econômico, religioso e político. Como a Torre de Babel tentou. E só Deus pode trazer essa unidade. Enquanto isso, ele é soberano nas esferas. Mas então, leia comigo o versículo, Apocalipse 13, versículo 2. Que diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, representa o sistema grego, né? Com os pés como de urso, representa o sistema dos persas. E como o de leão, que representa a Babilônia. E o dragão, aí ele fala de uma outra besta que era um dragão. Ele não tinha definição dela, não tinha analogia para ela. Então repare que esses impérios, eles sempre tentaram tirar Deus do poder. E quando há convergência dele, nós vemos isso com o Império Romano, então nós podemos crer que Deus já entregou o mundo às suas próprias paixões. E quando nós olhamos para esse cenário, nós percebemos que esse cenário de corrupção, de moralidade, é o que acontecia, inclusive, quando Paulo escreve. Ele escreve dentro do Império Nero, né, de Nero. E quando ele escreve lá, obviamente, Romanos 13, que nós devemos honrar as autoridades, os termos são genéricos. Ele cita magistrados, ele não cita Nero, o imperador, porque ele não está dizendo que você deve honrar Nero. Inclusive, subvertendo o próprio império, com essa carta, e até pregando uma desobediência civil. Que Pedro disse, é melhor obedecer a Deus do que os homens. Então, queridos, quando nós olhamos esses textos, nós percebemos que esse império, de novo, retornou à baila. Mas, vamos ler Daniel, capítulo 7, versículo 8 e 14, por favor. Daniel, capítulo 7. Lembra que Daniel está o contexto desse sonho, dessa visão, e dessa visão ele vê esses 4 impérios, correto? Mas então agora ele vai desenvolver isso dizendo, vamos ler com muita atenção isso aqui, Daniel capítulo 7, versículo 8, que diz assim: enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, e diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, com olhos de ser humano, e uma boca que falava arrogância. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura, e o seu trono eram como chamas de fogo, e as rodas dos tronos eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares, e o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalado a seção do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quando os outros animais foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de um tempo.
E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos e nações e línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esses reinos chegaram, mas junto com esse reino vem o Senhor dos Exércitos. E esse Senhor dos Exércitos vem. A escatologia de Marx era o homem trazer a solução no tempo. A escatologia cristã é Deus fora do tempo, entrar no tempo e resolver o problema dos cristãos. Então, queridos, para encerrar, eu quero falar da oração do Pai Nosso. Eu quero convidá-los a orar comigo a oração do Pai Nosso. Mas antes de orar, eu quero explicar algo sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso e o cenário político atual. Principalmente na segunda e terceira sentença da oração do Pai Nosso, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Diga assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa parte da oração do Senhor é profundamente subversiva para qualquer autoridade terrena que não governe segundo a vontade de Deus. Muitos governantes terrenos temem quando os cristãos oram: vem o teu reino. Desde o Império Romano até o Partido Comunista na China, como qualquer outra tentativa de assalto aos valores do reino. Quando fazemos a oração do Senhor, estamos orando para que o presente domínio e o reino de Cristo avance em toda a terra. Como os cristãos devem viver e orar como cidadãos com dupla cidadania, até que o reino de Cristo seja plenamente realizado. Maria Sanguinária, que era a rainha da Escócia, dizia: eu tenho mais medo da oração de John Knox de que qualquer império e regimento de soldados ingleses. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Venha o teu reino sobre nós. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.